Pessoal, bom dia. Eu me chamo Márcio Gonçalves, sou proprietário da Prest Service, manutenção e serviços. Hoje, dia 4 de fevereiro de 2019, o nosso bate-papo hoje vai ser sobre reposição de peças. Eu tenho aqui algumas peças no meu pequeno estoque de peças e vamos bater um papo hoje a respeito de reposição de peças. Primeiramente, antes de entrar no assunto em si, eu gostaria de salientar o seguinte, que eu só trabalho com peças originais. Trabalhando com peças originais, eu dou uma garantia para o meu cliente fica satisfeito com o serviço e eu tenho a tranquilidade de ter certeza que vou reduzir muito o chamado BO, né? Muitas pessoas chamam de BO ou eu costumo chamar de retorno. O retorno, o BO, é quando você executa um serviço e vai lá na casa do cliente ou até mesmo na sua oficina, você executa o serviço, o cliente, você vai embora, o cliente apaga, você vai embora, daí a pouco o cliente está entrando em contato com você para poder ir lá porque deu problema, às vezes o mesmo problema. E já que eu falei de retorno, uma dica aí para os técnicos. Eu gosto de trabalhar da seguinte forma. Eu gosto de atender o cliente o mais rápido possível. Eu não gosto de deixar o meu cliente esperando. Se o cliente me acionou, me chamou por algum motivo, por alguma razão, eu vou lá, executo o serviço com o máximo de rapidez. E da mesma forma, se der um retorno. Porque tem técnicos que eu já peguei clientes, né, que me procuraram, que eles procuraram outro técnico. O técnico foi lá, fez o serviço, foi embora. Quando deu retorno, aí o cliente tentou ligar para o técnico ou não ia, ou ficava enrolando, falando que ia, não ia, e acabava não atendendo o cliente no retorno. E eu não gosto, eu priorizo o retorno. Por quê? Primeiramente, eu priorizo atender o cliente bem. E eu vou falar sobre isso aqui. Mas se der um retorno, eu às vezes dou prioridade para resolver o retorno. Porque o retorno, para nós técnicos, ele traz uma série de transtornos. Para o cliente também. Mas para nós técnicos, ele traz transtorno. No ano de 2018, do dia 2 de janeiro de 2018 até o dia 31 de dezembro de 2018, graças a Deus nós tivemos aqui na nossa oficina, tivemos 2 retornos durante o ano todo. É um índice aceitável, embora eu quisesse fechar o ano sem nenhum retorno, mas é praticamente impossível. Um deles foi de uma máquina Electrolux, estava com problema na válvula de entrada, não estava entrando água. Aí eu fui lá, fiz uma troca, né, da válvula, a válvula da Electrolux, para mostrar para vocês. Eu vou pegar para vocês daqui a pouco. Acho que eu tenho ela aqui, só um minuto. Aqui, ó. É uma válvula dupla. É uma válvula dupla. E ela não estava entrando água. Aí eu fui lá, fiz o serviço. Fiz a substituição da peça. E daí a pouco a peça nova, estava quase vencendo a garantia.
a cliente me ligou falando que a máquina estava transbordando água. Aí eu fui verificar, né? Poderia ser outro problema, né? Quando transborda pode ser vários problemas, né? Várias coisas têm que ser observadas, mas eu observei quando eu cheguei lá que era a válvula. A válvula ela não estava fechando, ela abria, entrava água. Quando a máquina atingia o nível selecionado, o pressostato avisava para a placa que a máquina estava cheia de água. Então a máquina iniciava, a placa iniciava o processo de lavagem, cortava a energia da válvula, mas a válvula continuava caindo água. Substituí a peça e não tive problema mais. E o segundo retorno foi de uma placa eletrônica. A máquina é uma Electrolux também, uma LT15F. Fizemos todo o processo, fui lá, fiz o processo, a placa estava completamente morta, rastreei a máquina toda, verifiquei todos os componentes, verifiquei chicote, verifiquei tudo, né? que é o procedimento normal de fazer quando tem um problema na máquina, problema de placa. Depois eu vou fazer um vídeo exclusivo disso, sobre isso, né? Coloquei a placa nova, passaram-se alguns dias, aproximadamente uns 60 dias, apresentou problema na placa. Aí tive que substituir a placa estava na garantia de 90 dias, né? Que é a garantia estabelecida por lei. Fui lá, fiz a substituição da placa e o problema até hoje não deu problema mais, o problema foi resolvido. Então, no ano de 2018 foi só esses dois retornos, graças a Deus. E 2019, nós já estamos trabalhando para que não tenha nenhum retorno. O meu objetivo é esse, é começar o ano fazendo um serviço, melhorando ainda mais, né? Fiscalizando ainda mais, fazendo o máximo para não ter retorno. Porque o retorno ele gera um transtorno, você tem que deslocar, igual no meu caso aqui. Eu tenho estoques de algumas peças aqui, mas placa e mecanismo, por exemplo, não tem como eu ter um estoque, porque há uma variedade muito grande de placas eletrônicas, há uma variedade muito grande de conjunto mecânico no mercado. Então eu ainda não tenho condições de ter, por enquanto, um estoque dessas peças. Então, quando eu comecei a prestar serviço, quando eu comecei no ramo de conserto, de manutenção de eletrodoméstico, eu fazia muita compra pela internet. Às vezes, né, eu procurava uma peça, às vezes tinha dificuldade de encontrar e não era tão comum. Na internet não era tão comum. E peças que eu não encontrava no mercado, eu apelava e comprava pela internet. Só que eu não gosto de comprar pela internet, eu já expliquei, eu explico sempre aos meus clientes, a não ser que seja uma peça que eu não encontre ela de forma nenhuma no mercado. Se eu não encontrar de forma nenhuma, olha, eu não consegui encontrar essa peça, eu dou uma ida, né, nesses sites aí, e eu tenho sites cadastrados aí como de fornecedores que me fornecem as peças, eu dou uma ida no site e compro, né? Compra a internet que eu estou dizendo é nesses sites, né, nessas plataformas de venda muito comum que tem por aí. Mas eu tenho meus fornecedores que eu compro pela internet, mas na loja do fornecedor, o fornecedor me dá a garantia, né? Eu tenho a garantia. Então eu só gosto de trabalhar com peças originais, tá? Tá aqui um exemplo, estou aqui com um capacitor Brastemp Conso. Vocês podem observar, ó, vou deixar para aproximar bem para vocês verem aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo, ó, Brastemp Conso.
original. Tem mais, tem uma válvula aqui, ó, também, aqui, Brastemp Consta também, original. Por que trabalhar com peça original? É muito simples. É muito simples. Você encontra, por exemplo, uma válvula de entrada de água em torno aí de um original em torno de R$50. Enquanto que uma paralelo, ela está em torno de 20 até R$25, costumo encontrar no mercado. Eu prefiro gastar mais um pouco, eu prefiro às vezes fazer um orçamento um pouco mais alto, né, para o meu cliente, mas fornecer para ele um produto de qualidade. Não é enrolar o cliente não, tá, pessoal? Se eu chegar para o cliente e falar assim, olha, a placa, desculpa, por exemplo, a válvula, a eletrobomba, tem que ser trocada a eletrobomba. Aqui uma eletrobomba, zero, tem que ser trocada. Eu vou dar o valor de peça original e vou colocar a peça original, porque eu tenho tranquilidade na minha garantia. E quanto mais eu prestar um serviço de qualidade, colocar peças de qualidade, a tendência de diminuir os problemas, os retornos ou os BOs aí é muito grande. Então esse é o objetivo, é prestar um serviço de qualidade. Eu não me preocupo muito em ganhar da concorrência em relação ao preço. Eu quero prestar um serviço diferenciado para o meu cliente. Esse é meu objetivo. Esse é nosso objetivo. Sempre, desde quando eu comecei a trabalhar com assistência técnica, sempre eu primo pela qualidade. Porque eu já sofri muito antes de começar a prestar serviço, com pessoas que às vezes prestavam serviço, não era um serviço de qualidade nada, acabava tendo problema, né? E às vezes você liga para a pessoa, para prestar um serviço, a pessoa vai lá e presta um serviço. Quando dá retorno, você liga, você não consegue falar com o técnico, o cara fica te enrolando. Então, foi por essa razão que eu tive a iniciativa de começar a fazer esse serviço e já pensei, eu quero fazer a diferença no mercado. Porque preço tem aí muita gente que, eu cubro qualquer oferta, então, tem muita gente que faz isso. Às vezes eu prefiro deixar, às vezes, dependendo da situação, se o cliente reclamar muito, achar que está caro, eu prefiro deixar de fazer o serviço, do que pegar por um preço menor, cobrir uma oferta, sabendo que eu vou ter que, para cobrir aquela oferta, eu vou ter que tirar de algum lugar. É simples, é só você fazer a matemática. Entendeu? Se uma peça original, ela custa, por exemplo, R$50, aí eu vou fazer o orçamento para o cliente em cima de R$50. O cliente reclamou, o cliente achou, por exemplo, aí vamos supor, fica lá a peça 50, mas o serviço, mão de obra 100, vamos supor que fica por 150. Aí eu dou o orçamento para o meu cliente de 150. Aí o cliente vai me apresentar, mas fulano de tal fez um orçamento aqui, ficou por 120. Para mim fazer por 120, eu vou ter que tirar de algum lugar. E aonde às vezes a pessoa não percebe, que aí o técnico vai lá e fala, eu vou fazer por 120 para cobrir a oferta, mas eu vou lá e vou comprar uma peça barata, eu vou comprar uma peça paralela e colocar. O cliente quer preço, eu vou dar preço para o cliente. Então, muito cuidado. Eu particularmente, eu não gosto de trabalhar assim. Eu faço o orçamento justo para o cliente. Olha, o preço da peça é X, né? Eu vou gastar X de deslocamento para poder buscar a peça. Se eu não tiver a peça no meu estoque, o serviço fica por X. Tá caro, analisa.
A gente tem condições, depois eu quero fazer um vídeo também, condições de pagamento. Nós temos uma condição de pagamento através de cartão de crédito, muito boa condição. Depois eu quero fazer um vídeo exclusivo para falar sobre isso, sobre a maquininha de cartão de crédito no nosso dia a dia. Ajuda muito, muito mesmo. Porque às vezes o cliente às vezes é um serviço mais caro, o cliente ele precisa do serviço, mas às vezes não tem o dinheiro para pagar ali à vista. E quando você oferece a oportunidade, a opção de pagar com cartão de crédito, às vezes o cliente, não, aí eu tenho condições de fazer, eu vou fazer, você parcela para mim, né? E nós temos o plano aqui de parcelar em até 10 vezes para o cliente. Aí facilita para o cliente. Você tem seu capital de giro para você movimentar e você facilita, atende o seu cliente fica satisfeito. Ok? Então é isso. Trabalho, né, com peças originais. Eu não gosto de trabalhar com peças paralelas, entendeu? E eu tenho aqui algumas peças, conforme eu já mostrei algumas para vocês aí, né, da original Brastemp Consul. Tem da Electrolux também, né? Por exemplo, isso aqui é um braço coinjetado da Electrolux, ó. Braço coinjetado. Que é uma alavanca de acionamento da cinta de freio do acoplamento da Consul, Brastemp Consul, certo? Conjunto câmbios Brastemp Consul, válvula dupla Electrolux, né? Válvula, quando fala válvula dupla, é válvula de 2 vias, tá, pessoal? Válvula simples Brastemp Consul, de uma via. E aqui o atuador de freio Brastemp Consul. Capacitor Brastemp Consul. O capacitor, ele é Brastemp Consul aqui, mas ele pode ser usado, pessoal, em outras máquinas que o capacitor for do mesmo valor. Por exemplo, esse aqui é um capacitor de 45 microfarads. Se você pegar uma máquina, por exemplo, a Electrolux, que tiver um capacitor de 45, você pode usar um Brastemp Consul, não tem problema nenhum. É uma peça original Brastemp Consul, mas pode ser usado em outra máquina, sendo o seu valor for o mesmo, tá? Só para esclarecer mesmo. Então é isso, o vídeo de hoje é para falar um pouquinho sobre isso, tá? Para que isso é um alerta para as pessoas, para o cliente, é um alerta para os técnicos. Nós devemos sempre prestar um serviço de muita qualidade. O máximo de qualidade, todo cuidado ainda é pouco na prestação de um serviço, no atendimento ao cliente. Então nós devemos ficar muito atentos em relação a isso. Então esse foi o vídeo de hoje que eu fiz para vocês aí. Se você gostar do vídeo, né, dá um gostei, compartilha, inscreve-se no nosso canal, que sempre eu vou estar postando vídeos. Depois eu quero postar um vídeo para falar a funcionalidade de cada peça dessa que eu mostrei para vocês, né? O principal funcionamento, os principais defeitos, nós vamos estar falando sobre isso futuramente. Tá bom? Então um abraço a todos aí que estiver ouvindo, que, né, por acaso vier assistir o nosso vídeo aí. Se você tiver alguma dúvida, quiser deixar nos comentários lá, deixe nos comentários, eu vou estar analisando os comentários lá, respondendo para vocês, tá bom? Então um grande abraço, fiquem com Deus.